com notícias internacionais. Vamos ver o cenário. Brian defende sempre com a gente. Olha lá. É no mesmo local, Brian? É no mesmo área esportiva? É assim, ele já do balançar de cabeça, ele já identifica. Então ele gostou da parte fitness do Giro de Notícias Internacional. Tá aí, ó, o MUC, nosso Brian defende, está aí já aplicando exercícios físicos da natação também para a ginástica. Tudo bem, Brian? Boa tarde para você, com esses destaques internacionais. Para quem está chegando agora e não sabe, onde você está, Brian defende? Boa tarde, bom dia, né, Fred? Boa tarde para mim, bom dia para você que estão acompanhando e para todos que estão acompanhando a gente no download da notícia, primeira edição. Eu estou em Rio Maior, como eu disse ontem, né? Uma cidade desportiva, uma cidade movida pelo esporte, onde tem estádios, polo aquático, né? Porque ontem à noite eu cometi uma gafe onde eu disse que havia piscinas aquáticas aqui, né? Mas é um polo aquático, era isso que eu queria falar no momento ali, enfim. Aqui atrás tem uma escola, toda uma cidade movida pelo esporte. A gente sabe disso que nós falamos ontem. E só para falar para vocês, eu não entrei um pouquinho mais cedo, agora há pouco, porque tá muito frio lá fora. O frio chegou de repente ali e as pernas começaram a doer um pouquinho. Eu falei, peraí, deixa eu vou para um outro cenário para preservar os ossos, porque ainda não estou na idade de tomar cálcio para os ossos, né, para melhorar. Então por isso eu vim para um outro cenário para dar uma melhorada, viu, Fred? Mas eu tô bem, graças a Deus. E você, como você tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Chega no final de semana, meu caro Brian, na expectativa aí de uma calmaria no mundo, mas o Donald Trump não tá deixando, hein, Brian? Não tá deixando, Fred. A gente já vai começar agora a falar sobre a guerra, que de acordo com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hessim, eu sempre tenho dificuldade de pronunciar esse nome, mas enfim, o Peter, ele informou aí que o novo líder do Irã está ferido e possivelmente aí com ferimentos graves. Isso após um ataque dos Estados Unidos e, segundo ele pode até estar desfigurado. Essa fala veio publicou ontem, né, em um de seus pronunciamentos após um ataque que os Estados Unidos, juntamente com Israel, fez ao Irã, que até o momento o novo líder, né, que foi escolhido aí, né, só para poder, o Meshtaba Khamenei, até o momento não apareceu. Foi escolhido como novo líder, mas de imediato não apareceu, não teve nenhuma imagem dele falando como novo líder, enfim. Então, por conta disso, os Estados Unidos divulgou essa através do secretário da Defesa, informando que ele possivelmente possa estar, que ele está ferido, né? Ele nem falou possivelmente, ele falou que ele está ferido e que possivelmente possa estar desfigurado. A gente alerta para a questão dessa guerra que não tem um fim determinado, mas nós já falamos ontem que os Estados Unidos, pela pessoa do presidente Donald Trump, disse que eles que saem como os vitoriosos, mas que não vão parar de atacar até o momento, enfim. É uma questão que a gente quer respirar um fôlego, porque a gente sabe que nesse meio de guerra sempre inocentes acabam sendo atingidos e sofrem por conta da guerra. Mas, até o momento, a gente não tem um fim próximo, uma vista de um fim próximo. Mas faz parte de uma guerra que não era para fazer, mas infelizmente acaba acontecendo. Falando também de guerra, a gente sabe, ontem nós mostramos imagens aqui daquele avião sendo abastecido, né? Um dos mais potentes do mundo, né? E pelo aquele avião que reabastece esses aviões, um deles ontem caiu ali no Iraque, né? No oeste do Iraque. Ele foi atingido por um míssil disparado por um grupo aliado dos Ayatollahs ali na região. A gente tem imagens do avião, não dele caído, mas um semelhante a ele ali numa base aérea. E aí o pessoal vai mostrar para vocês, que é sobre essa queda desse avião aí, que deixou 4 militares americanos mortos nessa queda, que infelizmente acabou acontecendo do avião, né? O outro avião chegou são e salvo, né, na base aérea, onde eles estavam ali, né? E aí, por conta disso, os Estados Unidos, de início, falou que não tinha acontecido, e depois voltou atrás e disse que tinha acontecido esse ataque, enfim, que agora eles estão buscando agora fazer esse resgate dessa aeronave, enfim, de todo... A gente sabe que por ser uma aeronave
dos Estados Unidos, tem muitas questões tecnológicas avançadas, então os Estados Unidos sempre tenta correr para fazer o resgate para que outras pessoas, enfim, outras empresas consigam fazer o resgate primeiro e tenham acesso a dados importantes, né, de aviões americanos. Então, por isso, acabou acontecendo esse ataque ontem, né, como disse para vocês, no oeste do Iraque, aonde este avião dos Estados Unidos acabou caindo no território iraquiano por conta desse míssil que atingiu ele, né? E aí, então, a gente coloca que, nesse momento, ainda gera ainda mais, movimenta ainda mais uma tensão maior após esse ataque, porque é algo que nós não queremos que aconteça, mas um ataque a um avião dos Estados Unidos vai movimentar ainda mais pelos bastidores as falas de Donald Trump e um possível ataque, porque o Trump não deixa de jeito nenhum ele ser. Enfim, qualquer ataque o Trump quer porque quer revidar. Então, é mais uma coisa que acontece aí, onde o Trump, de fato, pelos próximos dias, deve querer pagar com a mesma moeda e o grupo iraquiano, né? Enfim, que é voltado aí para o grupo dos ayatollahs no Iraque. Então, é uma possível guerra, é um possível ataque que deve acontecer pelas próximas horas aí, enfim, se os Estados Unidos não tentar, de fato, pelo professor Donald Trump, decidir ficar quieto ali no canto e não reagir. Ou vamos ver se os Estados Unidos vai atacar esse grupo por conta desse ataque a um avião que abastece os jatos, enfim, esses aviões bombardeiros dos Estados Unidos. Fred. Ô, Brian, só até aproveitando, porque eu estava vendo o noticiário ainda já na madrugada aqui, no horário brasileiro, horário de Brasília, e ainda não tinha a causa da queda do avião, né, que caiu no Iraque. Ele foi abatido, não foi, ou foi um problema técnico do avião? Já existe alguma informação oficial do que aconteceu com esse avião que caiu no Iraque? Sim, Fred, foi um míssil mesmo que atingiu esse avião. Por isso que houve essa queda, não foi problema técnico, foi um míssil mesmo que o próprio Irã reivindicou esse ataque aí, né, desse avião e ele mesmo divulgou que foi um míssil dos grupos apoiadores dos ayatollahs no Iraque que fez esse ataque a um avião dos Estados Unidos. É que nas primeiras horas a gente sabia que ainda não tinha informações, até então só sabia que um avião tinha caído, uns falando sobre problemas técnicos, mas o Irã divulgou que foi por conta de um míssil que esse avião caiu e que levou à morte de 4 pessoas que estavam a bordo dessa aeronave, Fred. Então, e o Brian citou e é verdade, né? Os Estados Unidos rapidamente tentam ir ao local onde caiu a aeronave para tentar buscar, porque senão pode pegar informações importantes, tentar saber esquemas de defesa dos aviões norte-americanos. Então, tudo isso aí, os americanos tentam localizar rapidamente o avião que foi abatido, caiu no Iraque, matando aí 4 pessoas. E ainda sobre o Khamenei, né? O filho, né? Os Estados Unidos já tinha, o pai foi morto. E agora tem essa suspeita que o filho esteja aí bastante ferido, ele que estaria assumindo o lugar do pai. E horas depois do anúncio que seria ele aí que assumiria o comando do Irã, existia um ataque onde os Estados Unidos já tinha dito que ele tinha sido morto. Aí depois falaram que ele foi ferido e agora estão dizendo que, inclusive, estaria desfigurado, né? Então, ou seja, um ataque fortíssimo para cima. E o Irã, que na primeira morte, né, do pai do Khamenei, tinha dito que não, que ele estava bem e tal, e depois reconheceu até a TV estatal, com o apresentador chorando, inclusive, anunciando a morte do Khamenei. Não é isso, Brian? Isso mesmo, Fred. E a gente sabe que, como o próprio anúncio foi feito do filho, né, a sucessão do filho, aí que até o próprio presidente Donald Trump disse que seria inaceitável, né, que o filho assumisse o cargo na sucessão do pai, né, após ter sido morto pelo ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel, né, que eu falo para você, como eu disse, né, foi um ataque muito bem coordenado com os Estados Unidos, certeiro, vamos dizer assim, para o alvo que eles queriam, né, e a gente sabe, de acordo com as notícias dos últimos dias, que Israel e os Estados Unidos, Fred, tiveram acesso aonde eles estavam, um possível estado, porque os Estados Unidos conseguiu acesso a todas as câmeras, né, ali de Teherã, então sabia muito bem aonde eles estariam, todas as movimentações centrais, onde o chefe estaria. Então, ou seja,
esse ataque, por mais que eles teriam, por mais que eles tenham acesso aos dados da vigilância, tudo, né, da segurança das vias públicas, né, um ataque muito bem coordenado que demorou, viu? Que diz que esse acesso que eles têm às câmeras de segurança já fazem mais de 5 anos que eles observam, eles estão sempre ali na espreita, olhando todas as movimentações. Então, ou seja, o líder estava pensando que não estava de olho, mas o Israel, né, estava de olho em todos os passos dele, por onde ele caminhava ali, pelas câmeras de segurança da cidade, porque Israel teve acesso, conseguiu burlar o sistema e ter acesso ao sistema de segurança, das câmeras de segurança das vias públicas ali enfim, do Irã. Então, enfim, foi um ataque muito bem coordenado, como nós dissemos, e agora com a sucessão do filho, uns falam uma coisa, outro fala outra, a estatal agora falou que de fato ele está ferido, mas não deu mais detalhes sobre isso, e aí os Estados Unidos agora falando que ele está ferido, que pode estar, que está desfigurado. Enfim, são várias notícias que saem. Recentemente até falou que o ex-presidente também tinha sido morto nesse ataque. Depois apareceu uma imagem dele no meio da multidão, que a própria estatal informou que eles estavam vivos. Ou seja, são várias notícias que vai saindo ao longo do tempo, ao longo dos dias, e a gente fica naquela. O que é fake news, o que é verdade, por mais que seja estatal. Enfim, a gente tenta confiar, mas é só o tempo para poder dizer tudo isso, se de fato está ou não vivo. E só quem está lá pelas Forças Armadas ali, né? Se sabe ou não, se está vivo ou não. Só eles que vão poder dizer isso. E acho que os Estados Unidos, pela minha visão, por mais que às vezes o Trump fala umas coisas mais além do que está acontecendo, né? Acrescenta, põe, como a gente fala, né? Enche linguiça, vamos dizer assim, em algumas situações. Mas eu creio que por essa notícia do Trump, que ele está ferido, a gente acredita. Agora, desfigurado, só imagens mesmo para a gente saber se de fato é isso ou não, né? E Fred, já falando também sobre a guerra, que a gente já está comentando aqui, a gente vai falar também sobre a questão aqui da Europa envolvendo a Europa. A gente sabe, nós já vem falando bastante sobre essa questão da Europa, de se envolver na guerra, ou não se envolver, e aí ficou faltando um pronunciamento, né? Que, claro, de uma apoiadora muito forte do presidente Donald Trump, que é aliada, que é a Giorgia Meloni, né, a primeira-ministra da Itália, que, segundo ela, os Estados Unidos poderia ser acusado de, como fala, de intervenção internacional. Isso por quê? Aí eu vou falar para você por conta a seguinte fala da Giorgia Meloni e neste contexto de crise do sistema internacional em que as ameaças se tornam cada vez mais assustadoras e se multiplicam as intervenções unilaterais conduzidas fora do âmbito do direito internacional, que devemos situar a intervenção americana e israelense contra o regime iraniano. Ou seja, é uma intervenção entre os dois países que foge, entre aspas, do contexto de uma guerra onde países diferentes, né, de continentes diferentes, um se unindo ao outro para um ataque, que isso fere, no caso, como ela própria diz, né, os direitos internacionais, porque, ou seja, está partindo de porque quer entrar, os Estados Unidos que quer colocar os seus aviões em uma base aérea militar em países da Europa e pressionando ali a Europa a fazer essa aceitação das aeronaves, aí fazendo um ataque conjunto com Israel. Então, ou seja, toda essa questão dos Estados Unidos com Israel, querendo pressionar a Europa para entrar e intervir também juntamente nessa guerra, isso pode muito bem, como ela própria colocou ali, interfere, como fala, isso está fora do âmbito dos direitos internacionais, que é contra esse ataque contra o regime do Irã, né, o regime iraniano. Então, ou seja, é uma fala que pode ser que traga alguma preocupação para a Itália, porque são grandes aliados, Giorgia Meloni e Trump. O Trump gosta muito da Meloni, e também a Meloni do Trump, enfim. Mas a gente sabe que em acordos bilaterais, se gostarem ali no momento, ou seja, os Estados Unidos fazendo bem feito para a Itália fazendo bem feito para os Estados Unidos, o acordo é tudo ok. Fora disso, a gente não tem amizade, aí a gente vai para a base da lei, a gente vai para a base das constituições internacionais para poder trabalhar com essa questão aí, ou seja, tá certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Então, enfim, vai haver uma crise? Pode ser, mas também Giorgia Meloni está sempre conversando com o Trump, e os dois sempre se entendem, chegam num bom papo, né, na Casa Branca, então creio que em breve eles devem discutir isso. A gente sabe que o Trump está evitando qualquer tipo de contato ou com algumas autoridades, porque o foco principal dos Estados Unidos é na guerra. Vale ressaltar que os 2 primeiros dias de guerra, os Estados Unidos gastou cerca de 5 bilhões de dólares em munições, ou seja, em 2 dias, 5 bilhões.
E aí agora vai poder, os Estados Unidos, agora a Câmara vai querer investigar sobre esses gastos, se houve necessidade ou não de fazer esse gasto excessivo com munições aí, em uma guerra a qual os Estados Unidos estão tentando intervir para poder parar, entre aspas, acabar com os estoques de munições do Irã, por conta das questões que eles não querem que o Irã avance com armas nucleares, mas também Israel com seus interesses pessoais também, que também está aproveitando a guerra para aumentar ainda mais o espaço, para fazer uma anexação maior da faixa de Gaza, enfim, com ataques ao Iraque. Essa guerra se generalizou, enfim, saiu de um foco e está cada um querendo atingir os seus interesses pessoais. Ontem mesmo a gente colocou aqui nas imagens, eu não sei se eu vou colocar a Ali de novo no estreito. Ali, se você tiver as imagens, o pessoal da produção tiver as imagens, ontem que nós divulgamos os vídeos das munições do Irã, que eles divulgaram esse vídeo, né, mostrando muito bem, ou seja, um túnel bem equipado com jatos, com mísseis ali, enfim. É isso, é como eu disse, quanto mais o Irã continua divulgando essas imagens, ainda mais os Estados Unidos vai querer atacar, porque o objetivo dos Estados Unidos é chegar nesses lugares. O objetivo deles é chegar nesse ponto aonde nós podemos ver que, de fato, há bastante munição e que nem tão cedo essa guerra vai acabar enquanto os Estados Unidos não atingir esse lugar. Fred. Muita gente apostava que o Irã não teria força bélica para seguir um confronto, por exemplo, com os Estados Unidos e Israel, e pelo contrário, o Irã está conseguindo mostrar-se aí com uma força bélica importante, né, incomodando aí, derrubando, por exemplo, um avião dos Estados Unidos, por exemplo, com seu míssil, e outras incursões aí em outras regiões aí do Oriente Médio, não só uma resposta a Israel, mas também atingindo outros locais, também assustando aí a todos que vivem nesta região e essa previsão de tá aí exatamente o espaço onde são guardadas as munições aí do Irã, não é isso, Brian? Isso, Fred. Essa imagem nós trouxemos ontem no DN2, né, e que mostra como eles estão muito bem equipados e cada vez que o Irã divulga isso, Fred, a minha concepção, no meu pensamento, ou seja, é instigando os Estados Unidos a ir atrás deles mesmo, ou seja, tá vendo só? Nós temos aqui, pode ser que os Estados Unidos já tenha atingido isso e não sabe? Creio que não. Mas, ou seja, nós temos os nossos mísseis aqui muito bem equipados, muito bem preparados, estamos com munições prontas, ou seja, para possíveis ataques, continuar atacando, e aí instiga ainda mais Trump, ou seja, Trump, o objetivo dele é acabar com isso, né? Acabar com esses túneis aí que há esses jatos, esses mísseis iranianos. Então, ou seja, quanto mais eles postam, mais o presidente Donald Trump vai querer ir atrás e investigar para saber aonde é que está esses mísseis, aonde que está essas munições todas iranianas para de fato acabar com isso. A gente sabe que o Trump já vem falando isso nos últimos dias por conta dessa questão. A minha percepção, né, eu como jornalista, né, gosto muito sobre relações internacionais, é como se fosse uma tem aquela palavra certa que a gente fala assim, tá instigando o outro a vir atrás, a chamar mesmo. Olha, pode vir que a gente tem, quero ver você encontrar as nossas armas, né? Então o Trump, enquanto não encontra armas, ataca os líderes, que é um objetivo deles também, atacar os líderes e acabar com a munição. Vamos ver agora. Mastaba Khamenei, vamos ver que é o segundo Trump e pela pessoa de Israel, né, pelo Benjamin Netanyahu, disse que o próximo líder seria morto também. Então, eles estão tentando preservar também a imagem dele, o cuidado máximo para que ele não apareça e Israel saiba onde é que ele está para poder atacar e tentar matar ele também, que é um objetivo de Israel. Trump quer as munições, quer acabar com a munição com o avanço das armas nucleares. Israel quer matar os líderes. Fred. Muito bem, Brian. E ainda tem possibilidade de faltar energia na Europa? Como que tá essa coisa? Aí o Putin está de olho, observando. Vai ficar sem luz por aí, será, Brian? O pessoal da Europa está preocupado aí em relação ao abastecimento também, em relação à energia. Olha, Fred, nós no ano passado nós tivemos uma falta de energia aqui em Portugal, onde Portugal inteiro, o país inteiro, ficamos sem energia. Acabou a energia total aqui. E agora, com essa fala do Putin, que pediu aí, ordenou que o governo russo, né, pediu que eles investiguem a possibilidade de interromper todo o fornecimento de energia para a Europa. Ou seja,
É respirar, porque a gente já viveu um ano passado de horas e horas. Aconteceu pela tarde, né? Na tarde, depois à noite, nós ficamos sem energia. Voltou no outro dia, a energia foi horrível. Enfim, ficar sem energia aqui em Portugal, a gente não sabia que horas que ia voltar, o que tinha acontecido. Portugal tem capacidade para fazer, para produzir sua própria energia. Perdão, sua própria energia, não faz, fica dependendo de outros países, e aí há essa possibilidade, né, de Portugal também ser afetado, porque a gente não depende daqui. A gente sabe que na Espanha ficou sem energia o ano passado, não na Espanha, mas uma boa parte, e na França também, e agora, com esse possível interrompimento vindo direto da Rússia, que a gente sabe que a Rússia comanda praticamente tudo aqui, seja na questão do petróleo, do gás, enfim, agora da energia, essa possibilidade de deixar a Europa sem energia ainda torna ainda mais Portugal refém dos russos. Então, isso acendeu ainda mais um alerta sobre a possível falta de energia aqui na Europa. A gente já vinha falando no ano passado sobre as pessoas terem seus kits de sobrevivência, lanterna, rádio, enfim, a gente naquela época precisamos se preparar porque bancos não funcionavam, maquininhas não funcionavam, você não conseguia fazer o levantamento de dinheiro, porque aqui você não pode falar sacar dinheiro, porque sacar é como se você estivesse roubando. Então tem as palavras, então levantamento de dinheiro. A gente não conseguia fazer o levantamento de dinheiro. E aí ficou toda aquela confusão, mercados, quem pagava com dinheiro conseguia levar alguma coisa até determinado horário, 5, 6 horas, quando a gente estava no verão, fechou as portas também, nada, foi um caos. Então, ou seja, ou a Europa se prepara e se desvincula de Vladimir Putin, tirando, né, a gente sabe que a União Europeia tem capacidade para desenvolver grandes usinas hidrelétricas, seja a parte aqui atrás, como você pode ver, tem aqui a parte da energia eólica também, que movimenta grande parte aqui, também temos as placas de energia. Então, assim, a gente tem estrutura para fazer isso. E se nós, de fato, ficar dependendo da Rússia, mais hora ou menos hora, a gente vai viver tudo que nós vivenciamos no ano passado, que foi um caos geral, onde ninguém até hoje se sabe o que aconteceu da energia. Tem sempre aquelas brincadeiras, né? Pô, o estagiário tropeçou no fio e rompeu o fio ali, enfim. Então, de fato, a Europa tem que começar a trabalhar com essa questão da energia para não ficar refém dos russos e a Rússia começar a dominar tudo e fazer sempre essas chantagens de ou a gente deixa sem gás, ou a gente deixa sem petróleo, ou a gente deixa sem energia, né? Vale ressaltar que a Rússia, por enquanto os Estados Unidos eles entrarem em acordo para a movimentação de petróleos ao longo desses dias, né? Sem possíveis ataques. Então, ou seja, a gente tenta respirar um pouco aqui, porque é muita coisa acontecendo que movimenta a Europa, que deixa os europeus ainda mais em alerta. Só que assim, a Europa todo ano parece que se estabilizou, ou seja, estagnou no tempo. A gente consegue se manter por aqui, não vamos mexer muito, porque o que a gente tem, a gente consegue se manter como diz, vivendo um dia de cada vez. Só que o dia de cada vez ou amanhã a gente não sabe como vai funcionar. Então, ou seja, um estudo desse aqui para o Putin é rapidinho e a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente com a energia da Europa. Fred. Muito bem, Brian. Brian defende trazendo os destaques internacionais. Como diria a música do Mike and the Mechanics, meu caro Brian, Looking Back Over My Shoulder. Olhe para trás, veja aí, tem o pessoal jogando futebol de um lado e vôlei do outro. Então você que tá com um pouco de frio, aí ó, o pessoal jogando vôlei e do outro lado jogando futebol. Você já pode praticar o esporte aí, meu caro Brian defende. Olha, ontem eu falei pra você que eu sou da natação. Eu vou pular aqui, vou lá pra trás, que eu prefiro a piscina, porque futebol eu sou péssimo. Estive de férias na França no fim do ano, fui jogar futebol, voltei com a minha unha preta, porque, enfim, fui péssimo, quase que levei uma bolada, foi horrível, né? E de vôlei, eu até que consigo jogar um pouquinho de vôlei, gostava bastante na época da aula de educação física, vôlei eu ainda gosto. Mas eu prefiro a natação, meu negócio é água, é nadar, enfim. Por isso que eu tenho esse porte físico aqui, né, musculoso, enfim, por conta da natação, entendeu? O grilo conseguiu nadar no meio do polo aquático ali, Fred. Muito bem. Então, Brian, mais algum destaque? Está no finalzinho já da notícia. Tem mais algum destaque internacional? Você direto de Portugal? Sim, Fred, nós vamos falar rapidinho aqui agora só sobre o líder cubano, o Miguel Díaz-Canel. Né, a gente vem falando que os Estados Unidos vem falando sobre a Cuba aí, que a Cuba seria a próxima a ser atacada pelos Estados Unidos após a guerra com o Irã. E aí enfim, o comando, o ditador cubano, informou hoje em coletiva de imprensa que já está conversando com os Estados Unidos, enfim, para que eles possam chegar a um diálogo e chegar a um fim que seja bom para ambas as partes, né? Enfim, para um ditador falar isso,
É porque as coisas estão tensas para lá, porque o Trump já vem falando bastante sobre isso, que a Cuba seria a próxima a ser invadida e atacada pelos Estados Unidos. Seria aí um retrocesso da ditadura na Cuba e abrindo portas para os Estados Unidos fazer o que ele fez com a Venezuela, entrar lá, tirar Maduro de lá e, enfim, levar para os Estados Unidos para ser julgado e agora começar a coordenar todos os passos dentro da própria Venezuela, porque na Venezuela a presidente que ficou no lugar como interina disse que os Estados Unidos não intervir, depois voltou atrás, disse que Trump tem sido bons amigos e que eles têm tido bastante conversas boas para o país. E a Cuba agora, eu acho que tentando evitar essa questão de uma possível intervenção, agora está tentando conversar com os Estados Unidos ainda. O objetivo do Trump, né, deixar ainda mais, trazer ainda mais seu destaque para o seu governo como um presidente que tenta trazer a paz nos países e tentar tirar as pessoas de governos ruins e também governos ditadores. Fred. Brian, muito obrigado. Mais uma vez, aí um grande abraço para você. Bom final de semana e você volta no Dono da Notícia, segunda edição, com o Gil Latoré, trazendo todas as informações internacionais para quem está sintonizado e conectado aqui com a gente. Tá legal? Grande abraço, Brian. Grande abraço, meu amigo. Até amanhã e até mais tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Até lá. Valeu, muito obrigado, Brian Defende, trazendo nossas informações direto, destaque internacional. E até para encerrar aqui o Download da Notícia, primeira edição, trazendo informações da Bahia, em Salvador.